Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo jóia? Agora vamos falar para cada teste inferencial. Eu vou explicar para vocês como funciona cada um deles, tá? Nós vamos abordar todos esses testes, mas antes eu gostaria de apenas reforçar um ponto aqui, ainda mais nesse primeiro vídeo relacionado a teste de hipóteses usando o software LBW, certo? Qual é a questão? Eu faço questão, gente, de você ver um vídeo anterior que eu fiz antes, usando outro software, e depois você vai ver esse meu vídeo com essa estrutura maior, com mais opções, usando o software LBW. Por que eu quero fazer isso, gente? Primeiro, é interessante que você compare softwares diferentes. E não apenas o LBW com o Minitab, compare com outros também. E você vai perceber que existe diferença entre eles, tá certo? A abordagem que eles usam, as informações que estão lá dentro, certo? Então, a forma de preencher é muito diferente, tá? Então, por favor, acompanhe, continue assistindo os vídeos, né, os vídeos anteriores que eu fiz, e quando chegar aqui, vejo como uma continuidade. Eu não vou explicar toda a teoria nesses vídeos agora, porque eu já expliquei no vídeo anterior. Então, por favor, sempre veja os dois vídeos, tá? O vídeo mais velho, né, usando o software Minitab, com um vídeo novo usando o software LBW. Isso vai ser muito bom para você, inclusive fazer comparações e entender como funciona, tá bom? E aí depois você escolhe qual é melhor para você. Ok, pessoal. Então aqui nós temos a tabela completa, tá? E a gente vai falar agora do One Sample T. Sendo que eu já gostaria de fazer passar uma informação importante, gente. É o quê? Na grande maioria das vezes, gente, olha, ainda mais quando a gente está falando em melhoria de business, de negócios de uma forma geral, seja de manufatura ou não, a gente sempre tenta buscar informação sobre média, certo? Às vezes desvio padrão, tá legal? Proporção e associação. Mediana, gente, sendo bem sincero e de acordo com o meu conhecimento limitado sobre mediana. Na grande maioria das vezes, você só usa mediano quando você não pode usar a média, certo? É assim que funciona. Ah, não consegui usar a média porque os dados não são normais, então eu não consigo saber intervalo de confiança de forma confiante. Então eu acabo indo para mediana, que a mediana é mais confortável, tá? Ele literalmente pega o valor do meio e não a média. A mediana, ela tem suas vantagens, por exemplo, processo instável, a mediana é melhor. Processos com outlier que gerem instabilidade, também a mediana é melhor, mas ele é mais pobre de informação. Então sempre tem de ir para o lado da média, tá bom? Sempre. Essa é a regra geral que eu posso falar para você. Tem exceção? Obviamente que tem. Tá bom? Ok, pessoal, vamos falar sobre o OneSample T agora, tá? Agora é oficial, vamos continuar falando por um. Quando eu quero fazer uma comparação entre uma amostra, que é discreta, tá? Com a média. Desculpa, a amostra com o padrão. Desculpa. A amostra vai ser um número fixo, tá? Então, nem é questão de ser discreto ou não, com a média de dados contínuos. Tá aqui, é o Y contínuo. A gente usa o OneSample T. Só lembrando, pessoal, como premissa, os dados devem seguir uma distribuição normal. Mas eu já falei isso no outro vídeo e vou repetir. Gente, se você vê a literatura, eles falam que os dados têm que estar aproximadamente normal. Eu não sei o que é aproximadamente normal, gente. Não sei, sinceramente, tá? Muitos alegam assim, não, se a curva de Gauss estiver parecendo uma curva normal, beleza. Mas assim, como é subjetivo, eu prefiro considerar que tem que ser normal e pronto. E vamos ser sinceros, gente. Se não houver instabilidade no processo, se não houver outlier, a grande maioria dos processos no universo obedece à distribuição normal. Então, quando não é normal, é quando realmente a distribuição é outra, uma logaritmo da vida, um exponencial, ou então porque os dados foram mal coletados, o processo está instável. Tá bom? Mas vamos lá.
e independência das observações. As observações dentro da amostra devem ser independentes. O que é isso, gente? Eu vou reforçar esse ponto, não vou repetir nos outros vídeos, não. Você está coletando os valores, tá? Você coleta o valor, o primeiro valor, o segundo. Qual é o ponto aqui? É garantir que o valor anterior não influenciou no valor seguinte. Porque tem situações que ele vai acumulando. Então, precisa ter independência. Isso se aplica praticamente a todos os testes, tá? Porque se um valor começa a acumular com o outro, não tem sentido, ele não é independente. Certo? Exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Ou seja, o resultado de uma observação não deve influenciar o resultado da outra. Exercício, gente, o mesmo exercício eu fiz de propósito, tá? Só não vai ser o mesmo exercício quando tiver um teste de hipótese que não fiz usando o Minitab, então eu vou fazer apenas pela LBW, tá legal? É a questão do tempo para casa, gente, os mesmos dados. Será, gente, que na média, tá? Devemos testar se a hipótese levantada é verdadeira, ou seja, de que a empresa gasta mais do que 70 minutos? É a mesma coisa. Vamos lá, gente? Vamos pegar o aplicativo e vamos pegar o tempo para casa. Né? A aba tempo para casa. Vamos lá. É claro que ele não vai ser final MTW, tá, gente? Porque ele é usado no Minitab, não é usado no nosso. O nosso é usado no Excel. Vamos lá, gente. Aqui está o teste de hipótese. Deixa eu baixar a última versão que eu estava utilizando. Ok, teste de hipótese. Análise inferencial, análise de médias. Ah, essa é outra coisa legal também que eu fiz questão, gente. Ó, eu coloquei bem certinho aqui cada tipo de análise e dentro explicando. Ó, tá? Fica fácil de você buscar. Então vamos para análise de médias, o Anson Pouty. Apareceu aqui? Apareceu. A aba já é essa mesmo, tempo para casa. Aqui estão os dados, gente, tá bom? Vou simplesmente escolher. Não tem nem como errar, gente, ó. Variável y, tempo, variável field, sempre que ele pede field, gente, ele está falando de quê? De um valor fixo, que nesse caso é 70. Outra informação importante para você, gente. Toda vez que você vê variar de field de confidence level, ou seja, se ele está em branco, é que ele está considerando 95% de confiança. E se for proporção, ele está considerando a proporção de 50%. Tá certo? No caso de proporção. E é só isso, gente. Vamos apertar aqui e ver o que acontece? Pronto. Eu quero que você compare a análise que nós obtemos aqui com o que foi feito no vídeo anterior, certo? Faça essa comparação, gente. E tenha opinião crítica, tá? Pode questionar. Se tiver alguma coisa que não tiver legal, fale, certo? Fique à vontade. Esse material aqui é feito para você. Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui um pouco da estatística descritiva, certo? Média, número de amostras, desvio padrão, tá? Intervalo de confiança para a média, ele tem uma variação muito grande, tá certo? Foi usado o Anson Pouty. Aqui já tem inclusive o teste de hipótese, para facilitar a sua vida. A hipótese conservadora, o H0, é 70 e a alternativa é diferente de 70, certo? Aqui tem o cálculo do t-valor, mas o que importa para a gente é o p-value, ou seja, está acima de 0,05. Conclusão, com 95% de confiança, não podemos rejeitar a hipótese conservadora, porque o p-value está acima de 0,05. Logo, não há diferença estatisticamente significativa entre a média amostral e o valor. Certo? Aqui, gente, é um gráfico bem legal que nós criamos, que é similar ao que a gente tem no Minitab, que ele faz o que aqui? Aqui está o box plot do tempo, a linha azul é a questão do intervalo de confiança de 95%, e a bolinha vermelha está dentro do intervalo. Se ele está dentro, eu não posso rejeitar a hipótese conservadora. Tenho que aceitar. Se essa bolinha estivesse fora, o p-value ia ser abaixo de 0,05. Tá legal? Ok, pessoal, show de bola. Por favor, faça o exercício. E se você quiser mexer alguma coisa aqui nesse relatório, melhorar a aparência. Gente, essa é outra informação também que eu gostaria de falar para vocês já no primeiro vídeo. Eu mudo isso o tempo todo.
Provavelmente, quando você for ver o vídeo, ele vai estar um pouquinho diferente aqui ou ali, porque eu sempre vejo oportunidade de melhoria, tá? Eu não estou falando de mudar o programa, o código, nada disso. Eu estou falando só de tornar algo mais apresentável para você. E quanto mais user-friendly, quanto mais amigável, melhor para você. Ok, pessoal? Show de bola, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.